Boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindas a esta palestra que eu, Caio Fayad, irei ministrar. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação em biotecnologia e também ao programa de pós-graduação em ciências biológicas por ter me convidado a proferir essa palestra aqui no terceiro curso de atualização docente. Para eu não ficar aqui me enrolando muito, eu vou logo para os slides e aí a gente vai conversando. Eu vou me apresentar durante os slides, tudo bem? No momento que eu estava junto com a organização pensando no título dessa palestra, eu pensei nesse aqui, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de notícia científica? Porque é uma leve brincadeira, lembra aqueles comerciais da TechPix, né? Da iogurteira Top Term. Mas a brincadeira só fica aqui, tá, gente? Eu não sou uma pessoa super engraçada, então não vai ter piadas durante a apresentação da palestra. Infelizmente. Então eu queria começar primeiro dizendo quem sou eu. Normalmente eu faço a minha apresentação de duas formas. O primeiro, eu acadêmico, que meu nome é Caio Ricardo Fayad. É assim que se vocês me encontram nos portais de pesquisa. Eu sou formado em Química Ambiental pela Unesp de São José do Rio Preto. Logo em seguida, eu fiz mestrado em Química Orgânica pela Unicamp. Mas o que vai importar aqui para nós hoje é esses dois quadradinhos de baixo que tem a minha formação em letras, porque entre o mestrado e o doutorado eu acabei cursando letras na USP. E atualmente eu faço doutorado em ensino de ciências dentro do campo da área de ensino de química no programa Interunidades de Ensino de Ciências da USP. Agora, a outra parte que eu gosto bastante de me apresentar e que ela é relativamente nova é essa minha faceta nas redes sociais, que eu chamo de a faceta blogueira, a faceta influencer, e eu faço convite para vocês, vocês podem durante todo este processo bater foto e postar lá nos stories, coloca lá @Caio Fayad. Vocês estão aqui à noite, neste horário, fazendo esse curso de formação. As pessoas precisam saber como é que funciona a vida de um professor. Não é só chegar lá e lecionar. Tem um longo processo de formação continuada e este é um desses. Por que não divulgar isso para as pessoas, né? Que nosso trabalho ele vai muito além do que na sala de aula. Mas só para reforçar, eu estou em todas as redes sociais, mas atualmente eu tenho dedicado bastante ao TikTok. Eu fui convidado por uma parceria, né, dessa campanha que se chama Aprenda no TikTok, e lá eu estou produzindo vídeos em relação ao meu tema de pesquisa, que é sobre educação das relações étnico-raciais no ensino de ciências. Nesse processo de doutorado, nós estamos num contexto político bastante interessante, vamos dizer, usar essa palavra, que está fazendo com que muitos dos doutorandos, com que muitos dos mestrandos, com que muitos dos pós-graduandos vá a público fazer divulgação científica. No meu programa, a gente organizou uma revista de divulgação científica chamada Revista Balbúrdia. Nós já temos 3 volumes da revista e conta, além de texto de divulgação científica no campo do ensino de ciências ou da educação em ciências, vai ter também entrevistas com alguns docentes do nosso programa, tem também alguns textos que não são notícias científicas em si, mas também são textos de divulgação científica. Nesse processo de construção de uma revista de divulgação científica, a gente percebeu que seria importante também fazer algum tipo de formação para que os pesquisadores em ensino de ciências ou educação em ciências produzissem textos de divulgação científica. E aí, nesse processo, eu trouxe o meu conhecimento das letras e também de algumas disciplinas do campo das ciências, propriamente dita, para a gente começar a pensar numa espécie de um modelo para que quem quisesse construir as suas notícias científicas tivesse um guia. É nesse processo que eu transformo algumas oficinas que foram feitas enquanto eu estava na revista, hoje eu não estou mais, que eu construí esse e-book que se chama A Divulgação Científica em Texto, Guia Prático para Cientistas Escreverem Notícias Científicas. Eu deixei com esse subtítulo, né, Guia Prático para Cientistas, mas também caberia muito bem para professores, para qualquer outra pessoa poder escrever um texto de divulgação científica. No e-book que eu escrevi, também nas oficinas que eu dou sobre o tema, eu sempre começo tratando isto aqui, elementos da comunicação. Nessa figura
dá para sintetizar todos os elementos da comunicação. Indiferente de qual comunicação que ela é realizada, esses elementos estão presentes. A começar porque em uma comunicação existe a pessoa que profere a mensagem e a pessoa que recebe. Então aqui nesta frase eu já disse 3 elementos, que é a pessoa que profere, que é o enunciador ou emissor, que está aqui à nossa esquerda. À direita nós temos a pessoa que vai receber, que é o enunciatário, destinatário, receptor, e a mensagem, que é aquilo que está se comunicando, né? Aqui, por exemplo, nessa figura, a mensagem é: lá tem comida muito boa. Esta é a mensagem. Observem que nesse processo de mensagem nós temos aqui um sistema, né, que é um quadrinho. Quando a gente coloca com esse balãozinho, significa que é uma fala. Por isso que o canal ou o meio, o que seria isso, né? O canal é o meio pelo qual a mensagem é propagada, está aqui apontado para a boca, porque nós temos um canal que é via oral, que é via oralidade, diferente do livro, do e-book que eu escrevi, que é via escrita, que é via texto escrito. Tem uma coisa bastante interessante, né, que as pessoas falam diferentes línguas, portanto o código desta mensagem ela também é um elemento importante da comunicação. De acordo com a nacionalidade dessa pessoa, ela pode aí falar com um código diferente. Ou às vezes até mesmo uma única pessoa que fala várias línguas, ela pode escolher com qual código que ela vai enunciar a sua mensagem. E tem um elemento da comunicação que também é bastante importante, que é o referente. Observem que quando o enunciador ele proferiu a mensagem, lá tem comida boa, olha aqui, esse é o balãozinho de pensamento, né? Esse é o sistema que nós colocamos o balão de pensamento. A pessoa está pensando num hambúrguer, mas o receptor está pensando numa salada, né? Aqui tem alface, tomate, acho que tem um abacate, tem uma fruta aqui, ou seja, as comidas saudáveis, né? Isso se chama referente, que é todo o contexto da mensagem. O contexto da mensagem, ele acaba sendo diferente entre emissor e receptor muitas vezes. É preciso que nesse processo de comunicação tenha-se cuidado com relação aos contextos, né? Porque dependendo do contexto em que cada um está pensando, gera aí atritos nessa comunicação, que nós vamos chamar de ruídos de comunicação. No meu e-book, eu trabalho com cada um desses elementos, também trabalho com os ruídos de comunicação, porque tudo isso é importante ter em mente quando a gente vai produzir um texto de divulgação científica. É preciso que a gente tenha em mente quem é o nosso receptor, quem é o nosso destinatário, para que a gente produza uma mensagem que esteja de acordo com aquela pessoa, para que aquela pessoa ela não crie um contexto diferente daquele que você está imaginando. Eu trouxe primeiro uma definição geral de notícia, e nesse processo nós vamos ler 3 notícias diferentes, tá? Por que eu começo com uma definição de notícia? Na letras, no campo da linguística, nós temos algo que se chama linguística textual, nós temos algo que se chama gênero textual. Então, quando eu falo notícia, eu tenho que ter em mente que esse texto tem uma característica específica. Então, eu vou começar com vocês a partir dessa notícia clássica. Então, eu coloco assim: a notícia é um gênero textual jornalístico de cunho informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculada pelos meios de comunicação. O texto é normalmente descritivo, e aqui eu quero que a gente grife o normalmente, com verbos na terceira pessoa, porque uma notícia clássica, ela precisa ser impessoal. O autor, ele tem que estar distante daquilo que ele escreve, e com linguagem formal, clara e objetiva. É importante eu lembrar para vocês que essa definição que eu li é uma definição de notícia. Quando nós falamos de notícia científica, o que difere? Na verdade, é que este tema atual ou acontecimento real será científico. Então, uma notícia científica ela vai falar sobre um tema atual de ciência ou sobre algum acontecimento científico. Por isso que as características de uma notícia são as mesmas de uma notícia científica. Nós vamos ver mais para frente. Dentro do aspecto formal, que é a apresentação dessa notícia, uma notícia nós sabemos, ela tem uma manchete, que é aquele título principal.
e também tem uma linha fina, que é aquele título auxiliar. Vai ter um parágrafo muito característico de notícia e muito importante, que é o lead. O lead é um parágrafo que conduz a leitura. O termo vem do inglês, que significa conduzir. Mas hoje nós já escrevemos aportuguesado, como eu coloquei aí para vocês. Depois do lead, também pode ter um sublead. Nós vamos ter o corpo da notícia, que aí pode ser que a notícia se estenda. Quando a gente pensa se vai fazer uma notícia longa ou mais curta, é nesta parte do texto da notícia que a gente precisa decidir se ela vai ser um pouco mais longa ou um pouco mais curto. E por fim, do aspecto textual, nós vamos ter o que nós chamamos de projeção da descoberta. Uma notícia científica, o último parágrafo, ela não é um resumo, mas sim um parágrafo que vai dar um direcionamento do futuro. O que vai acontecer com aquele achado? O que os cientistas pensam sobre aquele achado científico, melhor dizendo. E dentro de um contexto de internet, porque o meu e-book ele é pautado nisso também pela minha experiência na criação da revista Balbúrdia, que é uma revista digital, uma revista de internet, é pensar nessa parte que ela é importante, né? Uma imagem ela é chamativa. Então, dentro de um site, nós vamos ter lá várias notícias. Como é que a gente faz com que o leitor leia uma notícia específica? Uma manchete bem atrativa e uma imagem também atrativa é que vai fazer com que a gente decida se vai clicar para ler ou não a notícia. Então isso, dentro de um contexto de internet, se tornou um elemento a mais para as notícias, que é a imagem que você escolhe. Além disso, todo aquele apêndice de imagem, né, gente? Tem que ter uma legenda, a imagem tem que ter uma fonte, não pode violar copyrights e outras coisas. Então, para começar, nesse aspecto de notícia clássica, o que eu trouxe? Eu trouxe uma notícia da revista FAPESP, que se chama assim, Confiança nas Vacinas. Observe que eu coloquei uma setinha de manchete. Por quê? Confiança nas Vacinas é o título principal. Né? Quando a gente pega lá, entra no site da revista Pesquisa da FAPESP e aparece lá Confiança nas Vacinas, a gente já fica assim, nossa, sobre o que é essa matéria? E aí logo em seguida tem o título auxiliar, que nós chamamos no campo jornalístico de linha fina. Estudos registram forte adesão dos brasileiros à imunização contra a doença. Ou seja, a linha fina, que é o título auxiliar, ela tem que cumprir justamente isso, ela tem que auxiliar a manchete. Então vai ter lá bem grandão, letras garrafais, confiança nas vacinas. É uma afirmação, né? Confiança nas vacinas. E logo em seguida ele complementa. E felizmente é algo positivo. Seguindo aqui, eu trago para vocês o que nós chamamos de lead, que é o primeiro parágrafo. A notícia clássica, gente, ela tem uma característica importante, que é o triângulo invertido. O que seria isso? Que o principal da informação ela tem que vir no início. Então, olha só, na notícia, informação boa não é escondida, ela é falada logo de cara. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo? A resistência ao uso de vacinas contra a Covid-19 vem caindo no país à medida que a imunização avança. Segundo o levantamento feito pela Morning Consult, empresa internacional de inteligência de dados, em abril, 20% dos brasileiros entrevistados diziam não pretender tomar vacina ou estar em dúvida em relação à decisão. Esse número despencou para 7% em outubro, com um percentual de apenas 4% para os realmente decididos a não se imunizar. Por que eu digo que no lead ela dá o principal logo do início? Se nós formos pensar numa pesquisa, o principal da pesquisa é o resultado, né? O pesquisador pensou na pergunta da pesquisa, o pesquisador determinou qual vai ser o método da pesquisa, depois disso ele obteve os dados, tratou os dados e tem essa conclusão. Olha aqui, neste primeiro parágrafo nós já temos dados, nós já temos as informações necessárias. Nós sabemos quem fez a pesquisa, que é a Morning Consult. Nós sabemos dados que no início 20% dos entrevistados não pretende se vacinar e hoje esse número despencou para 7%. Então, este primeiro parágrafo chama lead. O lead é o parágrafo que já dá as principais informações da notícia, né? da notícia científica,
que é como, quem, porquê, quando, por aí vai. Aqui tem o quando, né? Abril e por aí vai. O lead, que é esse parágrafo que conduz a leitura, ele pode ter uma espécie de continuação em um segundo parágrafo, que aqui no Brasil chama de sublead. Eu vou ler para vocês esse segundo parágrafo dessa notícia clássica. Desde abril, a empresa realiza entrevista em diferentes países para monitorar as variações na hesitação às vacinas contra o novo coronavírus SARS-CoV-2. A rodada mais recente aconteceu entre 5 e 11 de outubro e contemplou cerca de 50 mil pessoas de 15 nações. Os resultados apontam para uma diminuição progressiva do nível de resistência aos imunizantes em todos os países, à exceção da Rússia. Ainda assim, em vários lugares, o índice de indivíduos reticentes é maior que no Brasil. No Reino Unido, que saiu à frente na imunização contra a Covid-19, 13% da população não pretende ou está em dúvida se irá se vacinar. Na Alemanha, são 17% e nos Estados Unidos, 27%. O desempenho norte-americano só não é pior que o da Rússia, onde o índice chega a 43% da população. Chocante essa matéria, né? Mas enfim, eu não quero falar sobre ela, eu quero falar sobre os elementos que estão presentes neste segundo parágrafo. Quando nós pensamos em notícia científica, é muito importante que a gente encontre notícias, e as notícias clássicas terão essa característica de não só apresentar o resultado, mas apresentar também o procedimento, o modo como a pesquisa foi realizada para ter chegado naqueles dados. Observem aqui neste parágrafo, por isso que nós chamamos de sublead, porque ele continua respondendo perguntas importantes, que é o como. Porque nós vimos no primeiro parágrafo assim, beleza, né? Os antivacinas, na verdade, eles estão caindo por terra à medida que a vacinação avança no Brasil. Mas a gente quer saber como é que essa pesquisa chegou naquele dado. E neste parágrafo nós temos a resposta. Nós sabemos, eu até destaquei aqui, né? Nós sabemos que foi por meio de entrevistas, ainda assim nos dão, né, mais dados, que foi de 5 a 11 de outubro, nós temos o número de pessoas e a quantidade de países. E, claro, os resultados também já aparecem nesse parágrafo. Eu deixei aqui para vocês o link, depois vocês podem ir lá atrás dessa notícia. Ela é muito interessante, é uma notícia longa. A revista Pesquisa da FAPESP normalmente apresenta notícias longas, até porque o público que lê esse tipo de revista é um público diferente, né? No sentido, é um público que está mais aviçado pelas novidades científicas, né? A FAPESP, para quem não conhece, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, conhecendo quem é o público, os autores das matérias dessa revista Pesquisa, elas podem fazer notícias maiores. Isso não é o comum, tá, gente? O comum é fazer notícias curtas. No meu e-book eu falo isso para vocês, que a ideia é fazer notícias curtas. Notícias que a gente consegue ler em, no máximo, 3 minutos. Então, como eu disse para vocês, essa proposta inicial de trazer uma notícia clássica, porque é aquela que eu ensino no meu e-book. E eu acredito que a gente poderia, dentro de um contexto de escola, trabalhar com outras características de notícia, e por isso que eu fiz essa mudança. Se vocês têm interesse em pensar em produzir essas notícias clássicas, vocês podem acessar as minhas redes sociais. Lá no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist chamada Oficina de Divulgação Científica. Então vai ter vários vídeos de no máximo 15 minutos, falando sobre cada um dos temas. O lead, corpo da notícia, projeto da descoberta, o planejamento, a seleção de imagens, enfim. E eu também estou com essa mesma proposta no Instagram. Né? No Instagram está faltando uma última aula que eu ainda vou fazer, mas os vídeos estão salvos, como vocês podem ver aqui no canto esquerdo. Aqui seria a barra do Instagram e aqui é a do YouTube, tá? Caio, você não vai tratar de notícia científica aqui hoje? Sim, vou tratar de notícia científica. O que eu julguei ser mais interessante apresentar para vocês é a partir dessa ideia de notícia científica,
pensá-la na sala de aula e como que ela pode vir a partir de uma certa, digamos assim, interdisciplinaridade com o professor de língua portuguesa. Então eu adianto para vocês, nós vamos ler mais 2 notícias científicas daqui para frente, trechinhos delas, que eu extraí de um livro de língua portuguesa, desse livro que se chama Linguagem e Interação, do Faraque Moura, que é um autor clássico, né, durante um tempo de língua portuguesa, e neste livro tem um capítulo sobre notícia científica. O termo lá é o outro, chama texto de vulgarização científica. Existem outros nomes e eu não quis ser um pouco assim, muito sistematizador nessa questão. Eu queria que fosse algo um pouco mais prático, tá? Uma leitura assim, que é fundamental dentro da minha formação enquanto pesquisador em ensino de ciências, embora eu não trabalhe com alfabetização científica, este texto aqui, que se chama O Ensino de Ciências no Ensino Fundamental, colocando as pedras fundamentais do pensamento científico, para mim ele é um texto curto, viu, gente? Um texto curto, fácil, dessa pesquisadora aqui, que é a Melina Furman, da Argentina, porque ela faz uma seguinte metáfora. Ela vai dizer que a ciência é uma moeda. É essa a metáfora que ela usa. A ciência é uma moeda. Assim como a moeda tem cara e coroa, a ciência também tem 2 lados, que ela vai chamar um lado que é a ciência como produto e a outra que é a ciência como processo. Nessa ideia dela, o que ela vai dizer? Que a ciência como produto é aquilo que nós cientistas achamos, descobrimos. Entende? Nós descobrimos que a cloroquina não é um remédio eficaz para tratar Covid. Isso é um produto, porque é o conteúdo da pesquisa. A outra é o processo, que eu sintetizo aqui como método, mas vai um pouco mais além do método, nós vamos ver aqui mais para frente. Mas é todo esse processo do pensamento científico, que ela vai chamar de atitudes. O que eu trago para vocês são 2 textos, 2 notícias científicas que fogem desse padrão clássico que eu mostrei para vocês, mas que é possível a gente trabalhar tanto o produto como o processo. Então, o primeiro texto que eu trago aqui para vocês se chama Animais Extintos, Miniatura de Morcegos. A linha fina está aqui. O pequeno morcego comedor de frutas já era uma espécie rara na ilha de Guam. Os caçadores trataram de colocá-los na lista dos animais extintos. Essa notícia científica ela é bem curta, então nós vamos ler e também vamos aqui discutir algumas questões. Porque eu quero mostrar para vocês que algumas questões podem ser trabalhadas de forma conjunta com o professor de língua portuguesa e o professor de ciências. Nativo da ilha de Guam, um dos territórios dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, o pequeno morcego de frutas Mariana desapareceu da terra devido à intervenção humana e os rigores da natureza. Os homens atacaram com armas de fogo e destruíram o hábitat do morcego, enquanto a natureza mandou impiedosos furacões. Mesmo no auge da sobrevivência, o pequeno Mariana sempre foi um animal raro. Prova disso é que os cientistas coletaram apenas 3 espécimes desde que os colonizadores espanhóis, japoneses e americanos pisaram na ilha do povo chamorro a partir do século XVI. O último exemplar coletado data de 1968 e foi abatida por caçadores. Desde então, os outros pequenos Marianas foram procurados na região e na vizinha Ilha Mariana do Norte, mas jamais foram encontrados. Só restou o parente mais próximo, o morcego de frutas Mariana, Pteropus marianus, maior em comprimento e envergadura, que ainda sobrevoa as matas de Guam. Gente, é a primeira vez que eu leio notícias assim numa palestra, eu espero que não fique maçante, tá? Mas eu vou continuar aqui. O pequeno morcego media cerca de 15 centímetros da cabeça ao rabo e cerca de 65 a 71 centímetros de uma asa a outra. A cor do abdômen e das asas variava do marrom ao marrom escuro, com alguns pelos brancos, enquanto o pescoço era coberto por um manto marrom ou dourado. Boa parte dos hábitos do morceguinho é conhecida pela observação do primo Mariana. Quando não estava dormindo durante o dia,
ele encontrava tempo para interagir com outros morcegos, em busca de reprodução ou para defender território, pois o macho podia ter vários parceiros. Depois do pôr do sol, voava em grupos por várias horas para se alimentar de frutas e flores, como mamões, figos e cocos. Por causa de suas preferências alimentares, o pequeno Mariana tinha um papel relevante na polinização de plantas e distribuição de sementes. Ele também era importante no cardápio dos chamorros, que consideravam a espécie um prato delicioso, o que pode ter acelerado a extinção desses mamíferos voadores. A situação se agravou com o advento de armas de fogo, que tornaram a caça bem mais fácil. Tá acabando. Aquela última fêmea vista por olhos humanos, morta pelos caçadores em 1968, estava acompanhado de um morcego jovem. Era provavelmente um filhote, que conseguiu escapar dos tiros. Não houve tempo de observar se a mãe estava carregando o morceguinho ou se os dois voavam juntos. Segundo os especialistas do Instituto de Administração da Conservação, um centro de estudos ligados à Faculdade de Tecnologia da Virgínia, nos Estados Unidos, isso pode indicar que os cuidados maternos duravam vários meses depois do nascimento. A fim de evitar o mesmo triste destino para os primos sobreviventes, o governo de Guam limitou a caça dos Marianas e criou 4 reservas selvagens, totalizando 1.700 hectares. Mesmo assim, a espécie continua ameaçada. No livro de língua portuguesa, após ter essa notícia científica, vai constar mais 12 perguntas. Eu trouxe algumas para a gente poder discutir aqui na nossa palestra. De quantos tipos de morcego trata o texto? Parece bobagem isso, mas o fato dos dois morcegos terem nomes bastante semelhantes, porque um chama pequeno morcego de frutas mariana e o outro se chama morcego de frutas mariana, pode causar um pouco de confusão. Então é importante que o aluno tenha uma leitura atenta do texto para entender quando fala do pequeno Mariana e quando fala do primo, que é o morcego de frutas mariana. E o que poderia ajudar, que ajuda, é o nome científico dessas duas espécies. Agora, o que me chamou a atenção quando eu li esse capítulo e tal, você deve imaginar que eu fazendo letras e sendo químico, muita coisa me chamou a atenção nesse processo, né? Porque olha essa pergunta. No texto, aponta-se 2 fatos e formula-se uma hipótese para explicar o desaparecimento do pequeno Mariana. É uma pergunta típica de interpretação de texto, certo? Mas para nós, professores de ciências, se nós tivermos ali como base teórica aquele texto que eu falei para vocês, que é o texto da professora Melina Furman, onde ela aponta que é importante para o professor de ciência não só trabalhar o conteúdo, que no caso aqui são os morcegos, mas também o processo, os fatos. Eu não vou ler novamente o texto, mas é o seguinte: o texto vai afirmar que a extinção tem como fato o homem, porque o homem veio com arma de fogo, matou os animais e também destruiu o hábitat, e também a natureza, porque tinha impiedosos furacões, né? E tem uma hipótese. A hipótese que eu coloquei aqui é quando no texto se menciona que o fato dos chamorros, que são os indígenas daquela terra, considerarem aquele morcego um prato delicioso, pode ter acelerado a extinção desses mamíferos voadores. Então isso aqui está dentro do campo da hipótese, do campo da hipotético, uma suposição por ser uma ideia não comprovada. Olha como é interessante. A leitura atenta do texto pode fazer a gente ter um insight. Então assim, na hora de pensar notícia científica na sala de aula, não pense só pelo conteúdo, no conteúdo pensando ciência-produto, mas pense também na ciência-processo, que pode ter caminhos interessantes. Uma outra questão que é característica de um professor de língua portuguesa, né? O texto explica por que é preocupante o desaparecimento do pequeno Mariana. Copie em seu caderno o trecho que fornece essa explicação. Muito provavelmente, para um professor de língua portuguesa, o aluno ele vai chegar assim: por causa das preferências alimentares, o pequeno Mariana tinha um papel relevante na polinização das plantas e distribuição das sementes. Isso já bastaria para um professor de língua portuguesa, porque o aluno encontrou no texto onde que explica. Agora, um professor de ciências poderia ir além disso, né? Um professor de ciências poderia explicar o que é uma polinização, poderia ir além dessa simples resposta, que é algo para a gente pensar também
E por isso que eu trouxe para vocês pensar como que a notícia científica pode vir ser trabalhada em conjunto, professor de língua portuguesa e professor de ciências. Olha esse aqui. No segundo parágrafo, descreve-se o pequeno morcego e seus costumes. Trata-se de uma descrição objetiva ou subjetiva? Justifique no seu caderno. Então aqui eu coloquei para vocês sobre essa descrição, né? O pequeno morcego media cerca de 15 centímetros da cabeça ao rabo e 65 a 71 centímetros de uma asa ou outra, a cor do abdômen, por aí vai. Então nós temos aqui uma descrição que é objetiva. É uma descrição característica do campo científico, né? Então, novamente, é uma pergunta que está num livro de língua portuguesa pensando no processo de leitura e entendimento do texto. Mas nós, professores de ciências, podemos pegar essa pergunta e avançar no sentido da alfabetização científica, no sentido da apropriação dos discentes sobre como que funciona um método de se proceder ciência. E isso vai ajudá-lo no sentido de olhar para uma notícia e ter a percepção se aquela notícia está indo para um caminho mais da veracidade ou não. O segundo texto, e aí eu já estou me encaminhando mais para o final, se chama assim: Para acabar com a choradeira na cozinha. Esse texto ele é mais longo, ele é mais extenso, também possui 12 questões, mas eu trouxe só 3, tá? Ele começa assim: É batata, ou melhor, é cebola. Corte em pedaços para fazer o refogado e em poucos segundos as lágrimas rolam bochechas abaixo. Mas se a receita mandar apenas tirá-la de sua embalagem natural e jogá-la inteira no cozido, não há menor problema. Não precisa ser Sherlock Holmes para deduzir onde está a causa de toda a choradeira, o corte da cebola. Também é o corte, diga-se de passagem, que perfuma o refogado. Cortar, amassar ou triturar alhos e cebolas resulta na destruição de milhões de células que liberam seu conteúdo. É aquele caldinho que suja a faca. Nele estão, entre outras coisas, um sulfóxido do aminoácido cisteína e enzimas chamadas alinases, que provocam a transformação do sulfóxido em ácido propenilsulfênico. Aquele perfume maravilhoso do refogado vem a seguir, com a transformação espontânea do ácido propenilsulfênico em tiosulfinato. É este o mocinho cheiroso da história. O vilão ardido é outro. O tiosulfinato cheiroso não é o único resultado da reação desencadeada pela destruição das células. O ácido propenilsulfênico, dizia-se, também se transforma espontaneamente em propanotial S-óxido. Este sim, o fator lacrimogêneo volátil que irrita os olhos e dispara o reflexo de produção de lágrimas em abundância. São tantas que o duto lacrimal que despeja para o dentro do nariz, e aqui o texto continua. Eu só peguei esses trechinhos para a gente começar a perceber que essa notícia científica tem uma característica um pouco diferente. Não parece que a escritora está contando uma história? Né? Ela está contando uma história para a gente e à medida que essa história está sendo desenrolada, ela está dizendo quem é quem nessa história. Tanto é verdade que ela coloca a palavra aqui, ó, o mocinho cheiroso da história. Essa notícia científica ela não é a clássica. Pensar em notícias científicas que são mais narrativas, elas são ideais, por exemplo, para um público mais infantil, para um público menor, que começa a entrar naquela narração e começa a se sentir mais próximo. E observem que aqui ela é bastante importante, essa estratégia nesse texto, porque possuem palavras muito difíceis, né? Sulfóxido em ácido propenilsulfênico, propanotial S-óxido. Então esse recurso deixa o texto mais leve, porque não tem como falar de como que o que faz a cebola, o corte da cebola nos fazer chorar, sem dizer esses compostos, né? Aqui, por exemplo, uma das questões que aparecem no texto, por isso que eu trago para vocês essa importância de muitas vezes, se for trabalhar notícia científica,
trabalhar também com o professor de língua portuguesa. Pode ser momentos separados. Primeiro o professor lê com os alunos, trata algumas questões, e depois o professor de ciências retoma o texto, pega outros aspectos, né? Por exemplo, aqui. A autora do texto personifica o ácido propenil sulfênico e o propanutiol S-óxido. Explique. O fato dela usar, por exemplo, o mocinho cheiroso e o vilão ardido, mocinho é uma característica de uma pessoa, de uma personagem, né? Numa narrativa, numa história, nós vamos ter normalmente o protagonista e o antagonista, e normalmente o protagonista é o mocinho e o antagonista é o vilão. Então, quando a autora atribui essas características ao mocinho, ao tio sulfinato e o vilão ao propanutial S-óxido, está personificando, porque são características de personagens humanos colocados para substâncias. O texto, gente, ela segue porque a autora, eu não contei para vocês, mas antes disso, de seguir eu vou contar, o texto segue no seguinte sentido. Lembra-se que tem um momento que ela fala assim, dizia-se que surgiu espontaneamente. Ela vai mostrar que uma pesquisa da Nature descobriu que aquela reação que forma o vilão ardido não é espontânea. Existe uma outra enzima que faz parte desse processo. E o que o artigo da Nature sugere é justamente de você criar uma cebola transgênica para retirar essa enzima e assim, quando cortar a cebola, não vai produzir o vilão ardido. Olha como eu mesmo guardei como vilão ardido, né? Então, é uma notícia científica porque está mostrando pra gente o resultado de uma pesquisa científica, mas de uma outra forma. Uma forma de narrativa. A questão é a seguinte. Releia. Resultado. Transbordamento de lágrimas. O que é a melhor coisa que poderia acontecer no Olhos, e aí continua o texto. O que o autor do livro de língua portuguesa pede que discute essa frase? Para mim, isso daqui é algo para ser discutido numa aula de ciências, mais especificamente na minha aula, que é de química. Né? Porque o que acontece? Ela vai dizer que, uma vez que o vilão ardido, né, que é o propanutial S-óxido, entra no olho, a melhor coisa que pode acontecer é ter lágrimas. E é verdade, né, gente? Dentro do ponto de vista químico, como é que a gente poderia discutir isso? A gente ia tratar a partir de uma questão mais química. Nós temos uma molécula, uma substância, que não é comum aos seus olhos. E essa substância produz ali um ardor. O teu corpo produz uma lágrima para quê? Para expelir, para tirar, para diluir, né? Para que essa lágrima que vai cair do seu olho, caia com esse ácido que foi produzido e deixe de produzir a reação que provoca o ardor nos olhos. Provavelmente que essa questão dentro de uma aula de língua portuguesa não tenha a abordagem científica de uma forma mais aprofundada. Por isso que o que eu trago para vocês, a tese central dessa minha palestra, é a possibilidade de trazer notícias científicas, por isso que eu estou reforçando na sala de aula, não apenas sozinho, mas como um projeto, às vezes, interdisciplinar, com um professor, né, de língua portuguesa. E aí a última questão que eu trago, mas o livro de língua portuguesa traz em 12, só trago as 3, está assim. Se você não souber, pergunte para a pessoa que mais cozinha em sua casa. Que truque ela utiliza para evitar as lágrimas produzidas ao cortar a cebola? Ele foi citado no texto. Eu achei essa questão importante porque eu trabalho com educação das relações étnico-raciais e existe assim uma forte ligação, não é total, mas existe, eu preciso ler alguns textos que é sobre saberes científicos e saberes populares. Essa questão, olha só, de uma notícia científica, a gente pode trazer uma questão que vai remeter a isso, a um saber popular. E esse saber popular vai ser obtido pelo aluno na casa, em torno dele. Esse saber popular poderia ser trazido para a escola e o professor de ciência discutir o saber popular. Eu coloco aqui como resposta pessoal porque não tem como eu saber quais são os truques que os alunos poderiam trazer
que vai evitar essa lágrima. É claro que alguns a gente sabe, mas assim, sempre tem algum truque novo. Mas, de forma geral, a estratégia ela vai ser em torno do afastamento do composto volátil liberado pela cebola da região dos olhos. Então, se os alunos trazem um saber popular, que aqui o livro colocou como truque, lembrando que isso aqui é um livro de língua portuguesa, talvez um livro de química essa mesma questão traria como um saber popular, mas de forma mais específica, poderíamos tentar racionalizar esse saber popular à luz do conhecimento científico. É isso que eu quis mostrar para vocês. Então, o que eu trago para vocês aqui é pensar na notícia científica por esses dois aspectos, ciência-produto, ciência-processo, e ainda assim essa última questão, ainda quando ele fala do truque, pensar na ciência dentro do contexto social, que isso é muito legal também. E pensar também na possibilidade de trabalhar com a notícia de forma interdisciplinar. Mas agora nós professores, uma grande tarefa, né, que é encontrar os textos, né? Aqui eu coloquei algumas revistas onde nós encontramos textos de divulgação científica. No chat vocês podem colocar outros que vocês conhecem. Eu trouxe aqui a Super Interessante, a Galileu, a Pesquisa FAPESP, a Scientific American Brasil, a revista Consciência e a Ciência Hoje, que tem duas, digamos assim, né, duas revistas, né, que é a Ciência Hoje e a Ciência Hoje das Crianças. Eu termino com esse Nunca Se Esqueça, que na comunicação nós temos vários elementos, e quando vocês forem selecionar a notícia científica para trabalhar na escola, pensem nos seus alunos, que é o receptor da mensagem. Vale sempre lembrar que uma notícia científica ela não foi escrita para trabalhar em escola. E justamente por isso que nós precisamos ficar atento ao nosso receptor. Porque eu preciso pegar uma notícia científica que foi pensada para um receptor específico daquele veículo de comunicação e trazer para nós. Então, pensar no receptor é um aspecto da maior importância aqui, tá, gente? Eu tô aí no chat, vocês podem fazer perguntas, comentários, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Eu agradeço novamente ao FOP por ter me convidado. Vou pôr duas pessoas, que é a Cíntia e a Angélica, que são as pessoas que eu tenho contato de forma mais direta da equipe da Ensino Biotech, é o programa de pós-graduação de biotecnologia, de ciências biológicas. Deixo novamente para vocês as minhas redes, que é o Caio Fayad. A gente pode continuar esse bate-papo por lá, né? Porque hoje nós estamos difusos aí nas redes, né? Eu já falei bastante, estou um pouquinho rouco. Então é isso, gente. Um forte abraço para vocês. Tenha um ótimo evento, porque eu sei que continua amanhã. Tem mais uma palestra hoje. Ó, eu falo muito. Tchau!